Olá, bem-vindos a mais um InfoFA Talks. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui um convidado muito especial. Aliás, ele é uma pessoa muito especial, porque toda vez que eu olho o semblante dele, ele me transmite assim, uma certa paz, uma tranquilidade, uma harmonia. Isso assim, me enche de energia, então acho que é muito bom. E acho que você vai perceber isso também. Eu estou falando do Davi Braga. O Davi Braga, ele é CEO e Board Advisor e Headhunter na Prime Talent Executive Search. Aliás, a empresa dele está completando 5 anos, e eu convidei ele hoje aqui para a gente falar um pouquinho como é completar 5 anos num país que eu chamo de eleitor, mas também acho que para celebrar essa data, que é uma data muito especial. Davi, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui novamente com a gente. Obrigado, Leia. Uma satisfação e uma honra. É toda minha estar fazendo esse bate-papo aí contigo, uma empresária fabulosa que sempre tem trazido aí conteúdo e eventos de grande relevância para o mercado de Facility Management, né? Eu que agradeço. Muito bem, então, para começar, eu queria que você conversasse aqui, falasse com a nossa plateia, já que a sua empresa está completando 5 anos. Na verdade, durante esse período você já recolocou aí mais de 10 mil executivos, não só aqui no Brasil, mas também na América Latina. E estamos vivendo num país que está com uma governança um pouquinho complicada, né? Eu costumo dizer, talvez um pouco torta, mas que, ao mesmo tempo, as empresas estão conseguindo sobreviver, não todas, porque a gente vem aí de uma pandemia. Eu queria que você contasse para a gente como você, enquanto empresário também, conseguiu essa conquista de 5 anos, você compartilhasse com a gente. Bom, tem sido uma satisfação muito grande, né, empreender num Brasil que é extremamente complexo, né? Somos uma nação que temos no DNA essa questão do empreendedorismo, mas por outro lado, pesquisas sempre apontam que no primeiro ano, grande maioria das empresas acabam indo à falência exatamente por faltar o ingrediente que é extremamente importante, que é o planejamento, né? Para falar a verdade, eu nunca havia pensado, né, em empreender. Eu já fui sócio de outras empresas, mesmo de contratação de executivos, mas acho que as coisas, né, os caminhos, as pessoas vão confluindo e aí acabamos. Era uma ex-funcionária, né? Nós acabamos sentando e desenhando esse sonho que é a Prime Talent, né? Abrimos no ápice da crise entre 2015 e 2016, né? Onde a grande maioria das pessoas falavam para a gente que a gente estava sendo completamente louco. Como que a gente abriu uma empresa de contratação se o mercado estava todo demitindo, né? Mas o ditado é prático, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. E decidimos vender lenços, né? Então, a ideia e aí acabou concretizando, né? Nós trouxemos aí a Prime Talent hoje com um hub tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, e dessas duas localidades a gente tem conduzido projetos de alta gestão, média e alta gestão, então gerentes, diretores, presidentes e conselhos de administração, para um portfólio de clientes bem diversificado, empresas nacionais, multinacionais, familiares, empresas que estão passando por um processo de governança corporativa. Agora, fácil não é, né? Apesar do glamour, né, que tem por trás de empreender, é extremamente árduo, né? Muitas pessoas e profissionais, às vezes, erroneamente acreditam que quando você empreende, você trabalha menos e ganha mais. E é exatamente o inverso, né, Leia? Exatamente. Principalmente em tempos como esse. Exatamente. E em um país que a gente sempre está em crise, né? Essa é somente mais uma, que agora é global, com a pandemia, mas a gente sempre viveu em crise e talvez por isso temos o famoso traquejo, né, para lidar com as situações. Porque quando você empreende, as pessoas esquecem algumas vezes que você tem que fazer tudo, né? Você tem que fazer, às vezes, o financeiro, você que tem que fazer o marketing, você que tem que fazer o comercial, você que tem que olhar a operação, até quando você vai crescendo e vai contratando pessoas específicas para cada uma das temáticas, né? Mas é praticamente impossível você iniciar uma operação já com um time extremamente grande, né? Senão sua rentabilidade vai toda ralo abaixo, né? Mas tem sido prazeroso, né? A gente sabe que o governo ele não consegue dar a devida atenção às necessidades, e a gente sabe que o mercado privado, né, tem um papel muito importante
no que tange ao desenvolvimento do nosso Brasil, né? Perfeito. E assim, eu queria que você também comentasse, assim, nesse período, acho que talvez esse último ano, teve muitas mudanças, né, na alta gerência das empresas, em função de pandemia, em função de crise. Como é que você tem visto essa movimentação de mercado? Maravilha. Bom, Léa, as empresas, cada vez mais, elas têm se reestruturado, né? Independentemente do porte do setor de atuação. Porque, no primeiro momento, vamos lembrar, as empresas estão buscando mais tecnologias, aplicar mais tecnologia. E, por outro lado, se as estruturas estão ficando cada vez mais enxutas, né? Ou seja, com menos gerentes, menos diretores, um corpo menor de profissionais, isso faz com que a empresa necessite de profissionais mais seniors, ou seja, profissionais que consigam assumir mais processos, mais áreas, com escopo ainda maior dentro da sua gestão. O mercado não para nunca, né? Então, com crise ou sem crise, as empresas estão sempre em busca dos melhores talentos, os melhores profissionais, né? Então, porque quanto maior é a crise, maior é a necessidade de profissionais realmente que vão fazer a real diferença na entrega de resultados. E para entregar esses resultados, é o que a gente sempre fala, é preciso um profissional que, além das competências técnicas, formações, idiomas, certificações, tenha uma reunião de competências e habilidades, que também são conhecidas como soft skills, para poder fazer a entrega pelas pessoas, né? A empresa mais tecnológica que seja, elas precisam das pessoas para entregar seus resultados. E essa troca, ela é latente, ela é contínua, né? Porque as empresas sempre vão precisar trocar, às vezes, profissionais em busca de uma maior seniorização para uma busca de um melhor resultado e de forma sustentável, que vai muito além do que a parte de meio ambiente, né? Quando você fala essa seniorização, os profissionais em alta gerência, eles estão média de idade. Porque a gente tem aí, inclusive, algumas pesquisas que mostram alguns jovens SEOs de empresas com 40 anos, um pouco mais. Exato. Então, mas essa seniorização é muito alta, como é isso? Exato. E a seniorização, é importante a gente salientar, que não necessariamente ela está atrelada à idade. Claro que a idade acaba acompanhando, né? Isso vai variar muito do grau de exposição que aquele profissional teve ao longo da vida, né? Variadas empresas, culturas, processos, às vezes é um profissional que teve a oportunidade de vivenciar outros países, então ele tem outras culturas, então ele traz muito mais adaptação, muito mais resiliência e tantas outras competências e habilidades, né? Então, e hoje a gente observa, Lé, que não existe muito um padrão, né? Hoje você vê pessoas de 30 anos extremamente capacitadas e gerenciando pessoas de 50 anos, como você também vai ver o inverso, né? Agora, evidentemente, num primeiro nível da organização, então nível de diretoria e especialmente nível de presidências, é um pouco complexo, né? Você contratar profissionais que têm idades inferiores, né? Ou seja, não tem tanto repertório, porque é uma posição extremamente crítica, que precisa ter repertório, precisa ter maturidade, e é impossível você ter quando você é muito novo, né? Então, a casca, né, grossa dos profissionais se dão através de problemas, através de conquistas, através de desafios, através de falências, através de crises. Um grande dilema que as empresas tiveram de 2015 para cá foram profissionais que estavam nas posições de alta gestão, mas que, por exemplo, não vivenciaram outras crises no Brasil. E, consequentemente, a tomada de decisão era muito mais lenta. Porque, no momento de crise, você tem que entender quem são seus profissionais, por exemplo, e reestruturar. E reestruturar quer dizer quem fica e quem pode ser mandado embora naquele momento. Então, quem não tem essa maturidade, esse repertório de saber que a crise ela é cíclica, ou seja, tem início, meio e fim, demorou para tomar a decisão, consequentemente, às vezes, sangrou a empresa, ou seja, comeu a rentabilidade, né, afetou aí o lucro da organização e
provavelmente que já tenha sido demitido também, estando nessa posição, né? Tá. E ainda nessa serenidade, quando a gente fala de todo o repertório, o mercado dá preferência a profissionais que ficaram um tempo maior em uma organização ou profissionais que ficaram um tempo médio interessante em organizações diferentes? Maravilha. O mais importante é a gente conversar e entender para a gente não estereotipar, né, e não generalizar. Existem profissionais, Leia, que estão na mesma organização, mas assumem tanto o seu protagonismo, né, a sua gestão da carreira, que você observa que, por mais que ele tenha ficado 10, 15, 20 anos na mesma organização, criou novos caminhos, criou novas posições, mudou de área, né, vivenciou desafios distintos, uma compra, uma fusão, um processo de M&A, ou incorporou outras empresas, ou foi expatriado, enfim. Você pode estar na mesma empresa por muitos anos, mas você precisa gerenciar se você não está há muito tempo fazendo as mesmas coisas. Aí é o ponto de alerta, né? Da mesma forma, o inverso. Profissionais que estão fazendo ciclos curtos dentro das organizações, 1, 2 anos, 3 anos, e você percebe que não há um ciclo sendo iniciado e encerrado. Também traz algumas características quando você conversa, que são profissionais, às vezes, que não têm tanta resiliência, não criaram seus próprios caminhos, ficam à mercê das decisões das organizações, e aí, como não tem resiliência, tem baixo índice de frustração, por exemplo, né, acabam partindo para a próxima empresa, e para a próxima empresa, e para a próxima empresa, e isso é complexo, porque vai repetir esse ciclo novamente, né? Então, é preciso gerenciar o seu time dentro da organização, e dentro da organização é preciso gerenciar o que você está fazendo, qual é o escopo da sua posição, o que você está entregando. Então, tanto um quanto o outro é preciso gerenciar de uma forma muito assertiva, porque ninguém é melhor do que a gente mesmo para gerenciar nossa carreira profissional, né? Muito bem. E quando a gente fala de gerenciar, a gente também está falando de pessoas, a gente já conhecido desde o início. Você recentemente agora foi contratado, né, como mestre também na Fundação Dom Cabral, onde você vai lecionar sobre pessoas e conflitos, é isso? Exatamente, foi um convite fabuloso, né? Nós estamos falando de uma das melhores, né, instituições de ensino do mundo, hoje ela está colocada em 9º lugar, então isso é de grande relevância, né, para o nosso país também, e uma instituição que sempre privilegiou trazer a prática para dentro do ensino, né, da sala de aula, que, como a gente bem sabe, infelizmente no Brasil como o nosso, o ensino, às vezes, na grande maioria, ele é desconectado com a prática, né? Sim. Você forma, mas você não tem aquela vivência, e aí como colocar em prática todo o conhecimento? Então, na Fundação Dom Cabral, eu vou lecionar para as cadeiras de gestão de pessoas, inicialmente a matéria de gestão de conflitos, algo que é extremamente importante no nosso dia a dia, seja no pessoal, seja no profissional, porque a todo momento, né, Leia, a gente vai lidar com pessoas de personalidades distintas, perfis completamente variados. Imagina, 2 irmãos, às vezes, que são criados na mesma família pelos mesmos pais, são completamente diferentes, né? Imagina pessoas de residências distintas, culturas distintas, é uma arena propícia para sempre ter conflitos, né? E o conflito mal gerenciado, quando exagerado, ele vira a polarização, né? O que a gente tem vivenciado hoje no nosso país, especialmente no que tange às questões políticas, por exemplo. Então, é uma matéria que é importante ser aplicada do estagiário ao presidente, porque ao longo do nosso dia a gente tem pequenos conflitos que precisam ser gerenciados com maestria, com uma boa comunicação, com maturidade, diversas outras competências e habilidades que precisam ser acionadas para quem quer ter destaque, relevância e paz, né? Seja na vida pessoal ou profissional, porque conflito, né, é importante gerenciar, mas ele é ruim quando ele acontece, né? Então ele traz um desgaste e precisa ser gerenciado de uma forma bem madura e bem consistente, né, Leia? Muito bem. Indo agora mais para o finalzinho da nossa entrevista, como você, eu também, nós conhecemos aí momentos super difíceis, com a questão da pandemia. E se tem aí também, como a gente já está falando aqui, um país que ainda está meio, entre aspas, desgovernado.
Como é que você acha que, assim, às vezes eu observo alguns empresários assim, meio angustiados, né? Porque a coisa parece que não tem fim. Como a gente falou, a importância da gente fazer planejamento. Como é que a gente faz planejamento com tanta instabilidade? O que você poderia falar para esse público em relação a isso? Maravilha. Bom, a primeira coisa é ter escuta ativa, né? Porque quando a gente começa a escutar aqueles que pagam o nosso salário, que é o cliente, a gente começa a se adaptar, né? Eu sempre tenho usado que, assim, aquela música do cantor Lulu Santos nunca esteve tão atual, né? Quando ele diz que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E a pandemia do coronavírus, ela colocou em xeque-mate isso, governos, empresas e profissionais. Tudo que a gente fazia acabou, já está obsoleto, né? Os planejamentos de 5, 10 anos já não é possível mais fazer. Então, é preciso fazer um planejamento mestre do que você vai entregar, é ser criativo, é criar uma arena propícia com profissionais multidisciplinares para você questionar o status quo, né? Que é lindo de se falar, mas gera incômodo quando você é questionado, quando você é incitado a fazer algum processo de mudança. Não nascemos para ficar mudando sempre, porque é cômodo, né? Fazer as mesmas coisas onde a gente tem o controle, mas é necessário. Não mudar não nos leva a lugar algum. Então, as crises, né? O que a gente falava do mundo VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo, complexo, está com ciclos cada vez menores. Então, as crises cada vez mais serão mais latentes, o que vai exigir profissionais e pessoas cada vez mais preparadas realmente para enfrentar as adversidades que acontecem no nosso dia a dia, criar ações, ter atitudes, porque às vezes a gente observa profissionais, mesmo em alta gestão, que não tem o básico, que é a atitude. E ficam à mercê, esperando que algo aconteça, terceirizando, né? Eu terceirizo para a empresa, minha carreira, eu terceirizo para o governo, porque o governo tinha que dar conta. Não, somos nós, a empresa privada, que vai realmente, como sempre, pagar a conta e que vai realmente fazer o desenvolvimento do Brasil, independentemente de qual partido vai estar no poder. Então, quanto mais atitude, quanto mais relevância, quanto mais competente formos, é ali que vamos nos destacar em meio à multidão, enfrentando novas tecnologias, enfrentando robotizações, enfrentando crises e pandemias que tendem a ser cada vez maiores, né? Muito bem, Davi, foi uma alegria ter você novamente aqui com a gente. Te agradeço muito, eu sempre muito rica a sua participação, o seu sorriso, o seu semblante, como eu falei inicialmente, que traz paz, traz equilíbrio, e que a gente tem aí a oportunidade, junto com a nossa audiência, de enfrentar todas as adversidades que estão por vir. Então, muito Exato. obrigada pela sua participação por hoje. Maravilha, muito obrigado, Léa, eu que agradeço. Um abraço, fica com Deus. Com Deus.